A Janaína, que está ali já no nosso sofá, vai falar com a gente sobre etiqueta na igreja, né? Então, a gente quer conhecer um pouquinho mais das orientações dela, que sempre, né? Observadora, como sempre. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Deixa eu passar aqui na frente. Janaína, observadora. Janaína, queridaça, tudo bem? Bom dia, Janaína. Ela sempre traz orientações, informações que às vezes para nós passa desapercebido, né? Tá muito elegante hoje, Muito obrigado. hein? Eu falei que hoje ia ser motivo de elogio. Ninguém mandou você falar nada comigo, não, né? Não, ninguém me avisou nada. É. Eu cheguei e já reparei. Então, eu falei que ela é observadora, não foi nada combinado. Ela observou aqui. Tá muito elegante. Muito obrigado. Bom, gente, que dia bom, né? A gente falar desse assunto, a Ana aqui lançando o CD. E aí eu até queria começar falando desse tópico. É muito comum quando a gente vai ao culto, perceber a pessoa querendo fazer, às vezes, um dueto com a Ana. Lá no banco ela está fazendo um dueto. Então já vamos começar por isso, gente. É um ministério, né? Um louvor é algo tão importante. Mesmo que você cante bem, o que na plateia é menos comum, né? Muito afinado, né? Se é afinado demais vai pro louvor. Mas se não é tão afinado, também não precisa querer fazer um dueto, porque aí nos tira a oportunidade de ouvir um louvor tão bonito, né? Então vamos começar. É verdade o que você está disso. falando. A gente tá, às vezes você está ali na plateia, né? Tem 500 pessoas te cercando ali, 1000 pessoas, o que for o tamanho, dependendo do tamanho da igreja, e aquele indivíduo, ele quer realmente dizer para todo mundo que ele sabe cantar aquela música, né? Isso, e aí minha recomendação é, se você canta muito bem, tente uma vaga no louvor, né? Não esconda o seu talento. Deus pede pra gente não esconder os talentos. Vai lá e mostrar seu talento no palco. Mas na plateia fica um pouco incômodo. Porque ele pode cantar, mas não cantar isso, igual a todo cantar, mundo, louvar né? como todo mundo, no mesmo tom. Na mesma altura, fazendo né? aquele backing, né? E às vezes pode até atrapalhar a pessoa que está do lado, querendo se concentrar ali, aí aquela voz alta acaba atrapalhando os irmãos, né? Sim, exatamente. E aí, voltando assim, porque eu já atropelei pegando carona na entrevista da Ana, mas no começo, se a gente pensar assim, na chegada à igreja, ao templo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela algazarra. Tem gente que pensa que está indo para uma festa, uma balada, sei lá o quê, mas não parece que está indo a um templo. Então, aquele momento é um momento de introspecção, de silêncio. Também tem aquele que parece político, ele sai cumprimentando todo mundo e dá beijinho. E, às vezes, o culto já começou quando ele faz isso, o que é pior. Pode até fazer antes do culto, Antes de entrar no templo, ali, ou depois na saída, que é um momento gostoso, combinar um almoço juntos, alguma coisa, ser um culto de manhã. Tem uma pergunta aqui já, Janaína, que tem muito Twitter aqui, bastante mesmo, eu vou ler todos. Mas assim, eu vou te ler já a pergunta que está direcionada para a Janaína, que é a seguinte, o Bruno Figueiredo coloca assim: como lidar com as pessoas que conversam o tempo todo durante os cultos? Aí ele colocou hashtag etiqueta. Eu tenho uma dica, eu posso dar a minha dica? Ai, que medo! Você ora com imposição de braço para a pessoa, entendeu? Você fala, Senhor, abençoa esse irmão, Senhor, que não para de falar. Não faça isso. Bruno, essa é a minha não dica. faça isso. Agora a dica da etiqueta. Tem que deixar clara. Agora a dica é da Essa é a dica especialista. do Jean. Essa é a dica do não especialista, agora é do especialista. Não, mas eu vi você comendo melão aquele dia, você está comendo bem o Não tô? melão. Você viu eu comendo hoje ali? Eu vi, frutinha. você estava muito... Você Eu está tô aprendendo. Estou Não, impressionada. O Jean está repaginado. Estrelinha pro Jean. Estrelinha pro Jean. Esse programa está mudando a minha vida, gente. Estou falando assim. Glória a Deus. O Jean está repaginado, minha filha. Bom, Bruno, obrigado pela participação. Nesse caso, é importante falar isso, as pessoas não devem conversar durante o culto. Isso é desrespeito a quem está levando a palavra. E é um desrespeito, eu acredito, até com Deus, porque se você está naquele momento ali, é um momento de intimidade. Tem até uma música muito bonita, não vou cantar, viu, Ana? Uma música muito bonita de um CD chamado Sem Paredes, da Igreja Batista Central aqui de Belo Horizonte, que fala: na intimidade eu te adoro e com a multidão eu te adoro. Então, você está adorando em intimidade. Então, independente de você estar sozinho ou numa multidão, você está em intimidade. Para ter essa intimidade, você não pode estar conversando assuntos paralelos, você não pode estar fazendo uma análise da pregação, você não pode estar reparando na roupa dos outros. Então, é esse momento de silêncio, de introspecção. O que fazer se a pessoa... Porque acho que a dúvida do Bruno é essa. Isso, assim, o que eu faço se a pessoa está conversando? Infelizmente, você vai ter que orar muito para ter paciência.
porque também corrigir a pessoa é deselegante. O máximo que eu sugiro que você faça é dar uma olhadinha assim, se é atrás de você, tipo, aconteceu alguma coisa, né? Para ver se a pessoa percebe que está incomodando, porque às vezes a pessoa não nota. E se não notar, e você olha 50 vezes? Não, ora. Você vai olhar e você falar pra ora, pede a eu não Deus. tenho essa paciência, não. Eu vou lá e falo, irmão, aqui, depois você combina com ele, que na hora que você vai almoçar, vamos assistir o culto que o pastor está pregando. Não, isso é uma falta de respeito não só a Deus, mas a pessoa que está ministrando ali também, que o Maurício já comentou várias vezes, como que é incômodo para quem está pregando, ou uma pessoa conversando, é como se ela estivesse dizendo, você não é importante, o que você está falando não é importante, e eu não importo com o que a Bíblia diz. Né? Porque se ela está conversando, ela não está se importando. Exatamente. Tem uma outra coisa também que eu acho que a gente poderia acrescentar aqui, são aqueles irmãos assim, que só eles dão glória a Deus, aleluia no culto. Aleluia! Glória a Deus! Toda igreja tem um glória a Deus, né? Você pode dar glória a Deus, não tem problema, não somos tradicionais, nós não proibimos, mas às vezes a pessoa ela quer dar o aleluia e um glória a Deus fora da hora. Assusta, e aí, a gente. Assusta e incomoda, porque de cada 10 palavras que o pregador fala, ele fala 2 aleluia e 2 glória a Deus. E esse assunto tá dando o que falar aqui no Twitter. Olha aqui. Incomoda. Em igrejas grandes, por exemplo, igual no caso nosso na Lagoinha, por exemplo, o púlpito fica aqui, então a plateia fica toda aqui, né? Então, aonde o cara grita ali, todo mundo ouve. Então o pastor está falando uma coisa séria, uma coisa importante, e aí o cara gritou lá do outro lado, aí já tirou a atenção. Eu acho que a unção, né, do Espírito, ela vem, e isso não tem relógio, não dá para controlar, mas a gente tem que sempre lembrar que você está dialogando com Deus. Então, não é para as pessoas ali ao redor ficarem prestando atenção em você, não causar escândalo, a palavra diz isso. Então, às vezes a pessoa se preocupa mais em chamar a atenção para si do que chamar a atenção de Deus. Mas a Bíblia fala que o Como espírito assim, do né? profeta é sujeito ao profeta, né? Isso. E a Bíblia fala também lá em 1 Coríntios, capítulo 14, que tem que ter ordem e decência no culto. Isso, ordem né? e decência no culto. Tem bastante. Eu vou colocar todos os temas aqui, daí você vai fazendo uma pincelada. O negócio bombou aqui. A Dani Costa coloca assim: acho falta de respeito às pessoas que vão ao culto para colocar o papo em dia, dá nos nervos. Luiz Henrique coloca: acredito que o pior nos cultos é quando estão todos em silêncio e começa a tocar o celular. Acho que deveriam desligar. Esse é um bom assunto para a gente falar. A Dani Costa também coloca isso, tem gente que mesmo olhando não adianta, acabam olhando com raiva pra gente, ou seja, por que você está olhando para mim, né? Que eu tava falando da gente olhar e dar uma... uma alertada, né? Tem a Carla Rubner coloca assim, esses dois temas eu quero pegar, o do celular e esse aqui. E como lidar com os pais que deixam os filhos soltos na igreja, brincando, falando alto? Não tem escolinha, não? Vai para a escolinha bíblica. Bom, tem igreja que não tem, dependendo do horário, não tem escolinha naquele horário, daquele culto. Então, o que eu sugiro, primeiro, que a pessoa sente mais ao fundo, para a criança não ficar lá na frente. Às vezes a criança sobe no altar e faz ceninha e a mãe está achando lindo, né? Às vezes o culto é transmitido, que lindo, apareceu na televisão. Não, né? Então fica mais ao fundo da igreja, porque se a criança ficar agitada, você sai sem chamar atenção. E criança vai ao banheiro, quer tomar água, enfim, quer se distrair. Eu, quando não tem escolinha na igreja que eu frequento, eu levo uma Bíblia para o meu caçula e ele passa o culto inteiro lendo a Bíblia infantil, dá para ele ler a Bíblia inteira. Então ele lê a Bíblia, pronto. Agora, eu sei que tem uma idade que não dá, né? Então, nessa fase, o ideal é que você fique mais ao fundo controlando seu filho. Cansei de ver isso que a pessoa está dizendo, a criança sair correndo, fazendo cena, e os pais achando às vezes bonito. Você deu uma dica aqui do consultório uma vez, que eu acho que também se aplica, dá para fazer aqui, de levar um caderninho para escrever, desenhar, colorir, algum joguinho pedagógico, alguma coisa. Sim, dá para levar, você pode até levar alguma coisa até que evangelize, para a criança sentir que está participando daquele momento, diferente, mas para ela ali. Então, tem muitos livrinhos de colorir cristãos, então você pode aproveitar se a pregação for em cima de um tema que tem no livrinho, você fala, olha, do que o pastor está falando, vamos pintar. E aí a criança se distrai. Isso é responsabilidade dos pais. E quanto ao celular, isso é regra. Qualquer local que tenha plateia, independentemente de ser um culto, de ser um show, um teatro, você tem que deixar o celular desligado. É inadmissível. Às vezes, se você tem uma emergência, por exemplo, um médico, eu já citei aqui, eu sempre cito obstetra, porque eu acho que é a profissão que tem mais urgência, né? É mais urgência. Ele precisa deixar o celular ligado, ele tem uma paciente que vai dar à luz a qualquer momento, ele deixa no silencioso, se ele sentiu que vibrou, ele sai para atender. Com descrição. E nesse caso, também tentar sentar mais ao fundo, para não ser aquela pessoa que está lá na frente, sai andando, todo mundo olha e ela passa, ela distrai as pessoas.